seja bem-vindo ali para juntamente nos alegrar na presença de Deus. E nesta noite, amados irmãos, a irmã já leu o tema, deste grande culto de Senhora. Era apenas mais uma vez, novamente juntamente com a igreja. É onde diz, no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor: levantai vós, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a voz de filha que estás tão segura, e inclinai os ouvidos às minhas palavras. Louvado seja o nome. Amados irmãos, nesses dias onde eu vivi buscando esta palavra, e essa palavra ela é muito poderosa, mas não para os dias de hoje. Ela traz, amados irmãos, para as nossas vidas, uma vida de edificação, uma vida de alertamento para nossas vidas. E aqui, amados irmãos, quando o profeta Isaías, ele foi chamado, era um profeta que tinha visões, era messiânico, e a palavra do Senhor disse que por Judá passou muitos profetas, muitos reis, mas nenhum, amados irmãos, teve a capacidade, louvado seja o nome do Senhor, de trazer, de dispor diante daquele povo que vivia, amados irmãos, um povo morto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas chegando, amados irmãos, o Senhor chegou para o profeta Isaías, filho de Amós, quando ele disse: diz para o meu povo, para a minha igreja, levantai as mulheres que estão tão em repouso. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que o profeta Isaías queria dizer para aquela igreja, para aquele povo? Porque, amados irmãos, ele via um povo, amados irmãos, um povo em dois pensamentos. Um povo, amados irmãos, que estava se relaxando com a palavra de Deus. Ele não via, amados irmãos, ele não tinha mais a espiritualidade, amados irmãos, de ver o que estava na sua frente. Foi preciso o Senhor falar com o profeta Isaías, para que viesse acordar, amados irmãos, aquele povo viesse despertar para a sua grande obra. Eles não sabiam, amados irmãos, que vivia, que estava surgindo, amados irmãos, um povo que vinha contra o povo de Judá, o povo da Síria. Estava preparando grande batalha contra eles, e ele não estava percebendo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, amados irmãos, que ele não estava atento, não estava acordado para isso, amados irmãos, porque ele estava dormindo espiritualmente. Eles estavam dormindo espiritualmente, eles não viam, amados irmãos, o que Deus tinha preparado para as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus foi preciso chamar o profeta Isaías. Fala para as mulheres de Judá, para as mulheres de Jerusalém. Elas têm que se levantar, elas têm que se dispor diante, porque vem aí um povo. O povo da Síria está preparando uma grande batalha. E se você não estiver vigilante, se você não estiver preparada, se você não se despertar, vocês vão ser destruídos pelo povo da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu aprendo com esta palavra nessa noite, que o nosso Deus, ele não nos pega por surpresa. O nosso Deus, ele avisa, ele prepara, ele fala para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, ele é fiel. Mas precisavam, meus irmãos, aquelas mulheres se dispor, sair do comodismo, sair do repouso. Elas estavam em repouso, meus irmãos, enquanto o outro povo estava batalhando, tentando, meus irmãos, contra as vidas dele, contra a vida daquele profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E aquelas mulheres estavam como? Em casa, talvez, louvado seja o nome do Senhor. Não viu o que estava ao seu redor, não viu o que estava para acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus acordou, Deus preparou, Deus avisou, louvado seja o nome do Senhor. Como nesses últimos dias, meus irmãos, Deus tem acordado, despertado a sua igreja. Como Deus tem nesses últimos dias, amados irmãos, tem dito: desperta, acorda, tu que dorme, tu que está no sono, na sonolência, tu que estás muito acomodado, se
tu não está preparada, tu vais vacilar. Louvado seja o nome do Senhor. Era assim, amados irmãos, que aquelas mulheres estavam. Estava acomodada, achando que não ia acontecer nada, achando que estava tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor disse: levanta, mulheres, como diz a palavra do Senhor. Levantai, vós mulheres que estáis em repouso. Ouve a palavra do Senhor, vossas filhas, que estão tão seguras. Elas se achavam, mas irmão, de uma maneira, e acharam que não ia acontecer nada. Estava ali, está tudo bem, tenho comida, tenho roupa, não está acontecendo nada. E Jesus, amados irmãos, e Jesus preparando tudo, louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é assim, amados irmãos. Muitas vezes nós não somos nem merecedores das misericórdias e da bondade de Deus. Mas Deus, amados, não tem olhado para as nossas vidas e diz assim: tu, minha serva, eu sei o que tu estás passando, eu sei o que estás acontecendo contigo, mas essa luta ela vai passar, essa tempestade ela vai passar, ela não veio para ficar, mas apenas só para te levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias hoje, amados irmãos, que nós temos observado, amados irmãos, uma igreja geral, aonde muitos, amados irmãos, estáis em repouso. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos que estão em repouso, estão deitadas, não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes eu tenho me lembrado, amados irmãos, quando ali nós muitas vezes temos se ajudado, fazemos campanha de oração, temos muitas vezes fazendo visita e nós comunicamos, irmã, hoje é uma semana de campanha de oração, vamos jejuar, vamos se preparar. E quando aparece, louvado seja o nome do Senhor, 1, 2, o que está acontecendo, amados irmãos? Elas estão em quê? Em repouso. Estão bem seguras, louvado seja o nome do Senhor. Não está vendo, amados irmãos, o que está acontecendo. Não tem parado, não tem refletido na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes eu fico observando: será preciso Jeová pegar pela orelha? Será possível Jeová muitas vezes puxar pelo anzol? Louvado seja o nome do Senhor. Eu ali, amados irmãos, sou a primeira presidente do círculo de oração. E muitas vezes de dia de sábado aparece 1, 2. E muitas vezes, eu sei que aqui os irmãos que são líderes sabem, a gente se entristece, amados irmãos. A gente vê, amados irmãos, a igreja morta. A igreja, mas não se levanta mais, não tem disposição para buscar a palavra de Deus, não tem mais compromisso com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso muitas vezes tem nos chamado a atenção. Isto é prenúncio da volta de Jesus. Isso é prenúncio da volta de Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos observado nesses últimos dias a igreja despercebida. Vamos, amados irmãos, se agitar para fazer uma visita a quem se encontra enfermo. Ou não. Eu tenho isso aqui para me fazer. Ai, mãe, eu fui chamada assim, não dá para mim não. E não pensa, amados irmãos, que Jesus, quando foi para morrer na cruz do Calvário, Ele não olhou, amados irmãos, para os nossos defeitos. Ele não olhou para as nossas iniquidades. Mas Ele olhou para um povo que necessitava de arrependimento e de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso, amados irmãos, que muitas vezes acontece no nosso meio. Mulheres, amados irmãos, que não tem mais compromisso com a palavra de Deus. Não tem mais compromisso de buscar a presença do Senhor.
E nós vimos, amados irmãos, lá no livro de Juízes, quando o Senhor chamou aquela mulher profetisa, Débora, ali precisava, amados irmãos, ali de uma mulher se levantar, louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele lugar, amados irmãos, estava cercado. E ali estava se juntando, amados irmãos, para dominar aquela cidade. E o que foi que o Senhor fez? Levantou uma mulher, Débora, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que ela foi chamada mãe de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, amados irmãos? Porque ela tinha compromisso com a palavra de Deus. Ela tinha compromisso com a palavra do Senhor. E nós, nesses últimos dias, amados irmãos, estamos procurando Débora dentro da casa do Senhor. Estamos procurando as mulheres como Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes, amados irmãos, muitas vezes as pessoas têm olhado só para a aparência, mas não olham para o dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, aleluia. E quando o Senhor disse: ouvi a minha voz, louvado seja o nome do Senhor. Quantos, amados irmãos, não têm mais ouvido a palavra do Senhor? Muitas vezes, amados irmãos, a palavra do Senhor tem vindo, mas não tem botado em prática. Tem entrado nesse ouvido, tem saído nesse, e não tem observado as escrituras de Deus. É por isso, amados irmãos, que está acontecendo nesses últimos dias. Igreja despreparada, irmão muitas vezes em repouso, dormindo espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está avisando, assim como Ele levantou o profeta Isaías para despertar aquelas mulheres de Judá, o Senhor também está despertando. O Senhor tem usado vasos, o Senhor tem usado profeta, o Senhor tem usado os vasos de honra. Eu creio que não só aqui, amados irmãos, mas aonde a palavra do Senhor ela vai, o Senhor tem usado. Desperta, minha igreja, desperta, meu povo, porque a minha volta está se aproximando, os sinais estão acontecendo. Deus Todo-Poderoso, aleluia, Jesus. Estás segura, louvado seja o nome do Senhor. Acha, mas irmão, que não precisa de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Acha, mas irmão, que não depende de nada. Louvado seja Deus. Mas pensa, mas irmão, que tem um olhando para nós. O que naquele grande dia, mas irmão, o Senhor disse que quando todos os joelhos se dobrar diante do Senhor, Ele vai te pedir: cadê o que tu trouxeste para mim? Cadê as tuas obras que eu te entreguei? Louvado seja o nome do Senhor. O que eu mandei tu fazer, que tu entregar, louvado seja o nome do Senhor. O que foi que tu fez com os teus talentos? Louvado seja o nome do Senhor. O que nós vamos apresentar, mas irmão, naquele grande dia? Vamos chegar com as mãos vazias, dizer: Senhor, eu não ouvi a tua palavra, tu não falaste comigo. Mas naquele dia não vai ter desculpa, mas irmão, naquele dia não vai ter desculpa. Deus avisou, Deus alertou. Você que não deu ouvido à palavra do Senhor, você que não inclinou para a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz: louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, mas não, que aqui só não existem mulheres grandes, mulheres vitoriosas, como diz a palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo, parece que é 10, que diz que a mulher é virtuosa, né? Quem achará? Louvado seja o nome do Senhor. Diz que era como um rubi, louvado seja Deus, na presença do seu marido, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que aqui existem mulheres virtuosas, mulheres de batalhas, mulheres de guerra, mulheres que não estão seguras, mulheres que estão dispostas a trabalhar para a obra do Senhor, louvado seja
seja o nome do Senhor. Porque nós temos visto, amados irmãos, as mulheres se levantando, se dispôs para pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que Deus quer, amados irmãos, é assim que Deus quer uma igreja levantada, uma igreja viva, uma igreja preparada, uma igreja ativa para pregar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas, amados irmãos, aquilo que Deus te entregou nas tuas mãos. Entrega o que Deus mandou tu fazer, tu entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a irmã estava orando por mim, eu estava temendo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós chegamos para pregar a palavra de Deus, é uma grande responsabilidade. Não é tão fácil, amados irmãos, quando você chega para pregar a palavra de Deus. É porque a palavra diz que ela é como uma espada. Ela tanto é para mim como para você que ouve a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, amados irmãos, este versículo, ela é muito poderosa para as nossas vidas, para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Que nós não viemos se curvar, louvado seja o nome do Senhor, diante das lutas, diante das tempestades, diante das afrontas, louvado seja o nome do Senhor. Mas levantai, louvado seja o nome do Senhor. Levantai, é tempo, amados irmãos, de guerra. É tempo, amados irmãos, que os inimigos têm preparados laços, armadilhas para o povo do Senhor. E se nós estiver dormindo, como nós vamos ver? Como nós vamos, amados irmãos, estar preparados para nós combater contra as astutas ciladas do nosso inimigo? Louvado seja o nome do Senhor. Se nós estivermos seguras, se nós estivermos despreparadas, louvado seja o nome do Senhor. Como nós vamos combater contra as ciladas do nosso adversário? Mas é momento, amados irmãos, de nós se levantar, de nós levantar a nossa bandeira de vitória e crer que na nossa frente é um general de guerra, o que prometeu que nunca perdeu batalha, o que vai à nossa frente, tirando as muralhas, derrubando os muros, para que na sua igreja ela venha passar e contemplar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor disse: ouve a minha voz, vós filha que estáis tão segura, e inclinai os ouvidos às minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Será, mas não, que nós temos ouvido a palavra de Deus? Será que nós temos meditado na palavra de Deus? Será que nós temos colocado nossos ouvidos à disposição à palavra do Senhor? Será que nós temos se acovardado? Louvado seja o nome do Senhor. Diante dessas lutas, diante das tempestades, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver lá mais uma história daquelas 10 virgens. É bem conhecida aquela palavra, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor disse que era 10. Estavam todas ali, ouvindo, querendo ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor disse, amadas irmãs, que toda estava com as suas lâmpadas. Mas uma coisa que eu acho muito engraçado nesta palavra, amadas irmãs, que umas delas, 5 prudentes e 5 nécias. E a palavra do Senhor diz que 5 estava com as suas lâmpadas bem cheias de azeite. E as outras 5, amadas irmãs, estavam como? Em repouso. Louvado seja o nome do Senhor. Estava em repouso. Ela estava junto com as outras, andava junto com as outras, mas a diferença é que elas não tinham azeite suficiente nas suas lâmpadas. E a palavra do Senhor diz: o que significa azeite na tua vida? O Espírito Santo de Deus, que eu creio que Ele está nessa noite aqui. Ele que é o nosso azeite nas nossas vidas. O Espírito
encontro do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor disse que aí ouviu a voz do noivo. E quando o noivo chamou, amadas irmãs, todas, a palavra do Senhor disse que todas ouviram. Mas só 5, amadas irmãs, foi ao encontro do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Só 5 foi ao encontro do noivo. E aí as irmãs me perguntam, e as outras 5, onde ficaram? Não tinha azeite. Não foi. O Senhor avisou: eis que eu vou voltar. Se prepara com as suas lâmpadas acesas. Eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. É como o Senhor está dizendo nesses últimos dias: minha igreja, eu vou voltar. Eu vou buscar um povo lavado, remido com o meu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Lamanashi, Lamanashi. Eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E 5 daquelas foram ao encontro do noivo. Por que elas foram ao encontro do noivo? Porque elas estavam preparadas. Elas estavam atentas, com seus ouvidos atentos à palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que elas foram ao encontro do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Entrou para as portas, para ouvir a palavra de Deus, para estar ali com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aquelas outras 5 ficaram, amadas irmãs. É como a igreja hoje. De dentro da igreja, Deus vai tirar outra igreja, outro povo que está preparado, que está atento à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a irmã disse: entrega tudo o que eu estou te mandando, e eu não vou sair daqui sem entregar a palavra de Deus, porque eu tenho medo da mão de Jeová, porque já paguei preço. Louvado seja o nome do Senhor. Paguei preço, amados irmãos, não foi fácil. Por isso que nessa noite eu digo: levanta, tu que dormes, tu que estás dois em pensamento, faz a obra de Deus com amor, com sinceridade, zela por aquilo que Deus te entregou. Louvado seja o nome do Senhor, porque não será duro para ti se tu não fazeres a obra de Deus como Deus tem mandado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor disse, amados irmãos, que não adiantou aquelas virgens ter ficado, amados irmãos, ter andado com as outras e não teve o privilégio de entrar para as bordas. Não teve o privilégio, amados irmãos, de ser, de estar com o seu noivo. Louvado seja o nome do Senhor, porque estava despreparada, estava se sentindo segura, achando que aquele pouco de azeite que estava nas suas lâmpadas ia servir para o encontro do noivo, achando elas, amados irmãos, e hoje simboliza na vida de muitos crentes, achando, amados irmãos, não, eu vou, nessa semana eu vou só um dia para oração, eu vou só um dia para o ciclo de oração, eu vou só um dia para visita, e assim se vai levando. E assim se vai levando. Mas não pensa, amados irmãos, que Deus, Ele pode cobrar de nós. Deus, amados, na palavra diz que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é amor, Ele é misericórdia, mas também Ele é justiça. A palavra de Deus diz: hoje Ele está sendo teu advogado para as tuas causas impossíveis, mas naquele grande dia Ele vai ser um juiz. E ai daquele, amados irmãos, quando dobrar o seu joelho na presença do juiz, o que vai ser a tua sentença. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu se relaxar e não fazer o que Deus tem te mandado, muitas vezes, amados irmãos, nós olhamos para nós e dissemos: eu não sou capaz. Não sou capaz de estar na frente, reger o conjunto. Eu não sou capaz de estar na frente das crianças. Eu não sou capaz, como eu tenho muitas vezes ouvido isso.
Mas se Deus, amados irmãos, te chamou, é porque Ele é quem te capacita. Ele é que te capacita para a obra. Deus não nos chamou, amados irmãos, para apenas só estar sentados, amados irmãos, mas Ele nos chamou para uma grande obra. A palavra do Senhor diz que grande havia, mas são poucos os ceifeiros. Aonde estão os ceifeiros? Na obra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É tempo da igreja se acordar. É tempo da igreja se levantar. Não ficais em repouso, porque enquanto nós ficamos em repouso, amados irmãos, o inimigo está aí trabalhando. A palavra do Senhor disse: se nós brincar de ser crente, Ele não brinca de ser diabo. Ele é diabo e pronto. Ele não brinca, meus irmãos. E nós, como servo do Senhor, fomos chamados e escolhidos para esta obra. Temos que atender ao ouvir a palavra de Deus. Não apenas ser um ouvinte esquecente da palavra do Senhor, mas ouvinte praticante da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É dura, meus irmãos, é dura a palavra do Senhor. Quando o irmão me deu este tema, eu fiquei buscando. Meu Deus, essa palavra ela é muito poderosa. Ela é muito profunda. Ela é muito, meus irmãos, quem medita na palavra do Senhor, meus irmãos, tem momento que chega a ter vontade de chorar quando se medita na palavra de Deus. Porque aqui é o Senhor falando para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então é tempo da igreja se despertar. É tempo da igreja estar alerta. É tempo da igreja estar armada com as armaduras de Deus. Como diz na palavra de Éfeso, lá no capítulo 10, que diz no versículo 6, capítulo 10, que diz que nós temos que se armar com as armaduras de Deus. Quais são essas armaduras de Deus, amados irmãos? Temos que buscar essas armaduras para que nós possamos resistir no dia do mal. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é esse dia do mal, amados irmãos? Que o inimigo está preparando. O que o inimigo está preparando contra a igreja do Senhor. Se os irmãos têm observado o que está acontecendo nesses últimos dias, e se nós parar de clamar, de fazer a obra de Deus, o que será de nós, amados irmãos? O que será de nós, amados irmãos? Até nesses últimos dias, amados irmãos, eu tenho falado para as irmãs lá: vamos orar para a nossa liderança. Sabe por quê, amados irmãos? Que a nossa liderança precisa das nossas orações. Porque eles foram chamados e escolhidos neste lugar. Sabe para quê? Para nos conduzir para aquele grande dia. Eles, mas estão aqui à frente e precisam muito das nossas orações. Porque eles são os profetas de Deus. São os homens escolhidos pelo Senhor. E eles precisam das nossas orações. Para que eles possam, mas vão pregar a palavra de Deus e nos conduzir como ovelha de Deus para aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estava até ouvindo uma palavra de um pregador, ele falando que tem ovelha, mas não que ela gosta de comer pasto seco. E eu fiquei imaginando, ovelha comer pasto seco, o que quer dizer isso? É aqueles, amados, que muitas vezes prefere estar fazendo as coisas do mundo. Não dá ouvido à palavra de Deus. Prefere estar comendo os pratos que o inimigo tem oferecido. E ovelha do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, comendo, mas não pasto seco. Louvado seja o nome do Senhor, aonde o Senhor oferece pasto verde. Palavra que modifica nossas vidas. Palavra que traz fortalecimento para as nossas vidas. Palavra que liberta, que purifica, que santifica as nossas vidas. E muitas vezes tem crente querendo comer pasto seco.
querendo se contaminar, louvado seja o nome do Senhor, com as coisas mundanas. E é o que nós temos muitas vezes, amados irmãos, vindo nos dias de hoje. Crente, muitas vezes, participando das coisas do mundo. E será, amados irmãos, que Deus se agrada com isso? Não, amados irmãos, Deus não se agrada com isso. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que Ele não divide sua glória com ninguém. Ele não divide seu servo com ninguém. A palavra do Senhor diz que Ele é sim, sim ou não, não. Ou seja crente ou não, mas não brinque com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós temos observado no nosso meio, crente, precisando muitas vezes querer comer pasto seco, onde Deus está dando grama verdejante, palavras boas, usadas por servos e servas do Senhor, e muitas vezes não tem dado ouvido à palavra do Senhor. Mas não pensa, mas não que Ele, que Deus não vai cobrar, louvado seja o nome do Senhor. Eu temo, amados irmãos, ao Deus que eu sirvo, porque não é fácil. Eu creio que aqui no nosso meio tem irmão que passou por lutas, está passando por lutas, passou por tribulação. Mas será, mas não que quis comer pasto seco? Eu creio que não. Eu creio que quis comer pasto verdes. E por isso que está aqui na presença do Senhor. Porque o Senhor nesta noite, amados irmãos, Ele oferece este pasto verde, que é a sua palavra, para nós sair daqui alimentado com a sua palavra nesta noite. Não sair daqui vazio, mas sair um vaso cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, mas irmão, que eu digo isso? Porque sofri, mas irmão, não foi fácil. Não é fácil, mas irmão, nós estamos de frente da obra de Deus. Mas quando Deus, Ele chama, Ele se responsabiliza pelo seu chamado na sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, mas não, que eu digo nesta noite, continue na presença de Jesus. Não desista da caminhada, por mais que seja árdua, mas continue na presença de Deus. Porque aqueles, amados irmãos, que nos garante a vitória, Ele está à frente, Ele não te deixa só, Ele está na batalha e Ele está guerreando por você. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que as lutas vêm, não é para te esmorecer, mas é para te ficar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, amados irmãos, eu louvo a Deus por esta igreja. Louvo a Deus pela vida do irmão Antônio, por toda a sua família. Eu creio que Deus vai